Conselho de CEO, com Carlos Zambrana. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conselho de CEO. Toda semana conversamos aqui nos estúdios da Panflix com as principais lideranças empresariais do Brasil para um bate-papo sobre empreendedorismo, gestão, negócios, carreira e muito mais. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa e assistir às edições passadas no aplicativo Panflix, disponível também na sua loja de aplicativos. E no programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o presidente de uma das maiores redes de locadoras de automóveis do país. O nosso convidado é Renato Franklin. A Movida, uma das principais locadoras de veículos do país, com frota de mais de 118 mil veículos, se movimentou no ano de 2020 e agora se prepara para capturar os resultados das ações tomadas em meio à pandemia. No ano passado, a companhia lançou uma ofensiva com a criação de vendas de veículos seminovos digitalmente. Passou a oferecer serviço de locação de veículos para o setor de logística, carros por assinatura e foi a primeira a alugar carros elétricos, numa parceria com a Nissan. A empresa foi também a primeira locadora de veículo do mundo a obter a certificação de empresa B, que atesta os mais altos níveis de governança e sustentabilidade. E agora vai encarar concorrentes que ganharam mais peso e estão se mexendo no setor. Além da Localiza e da Unidas, que anunciaram a intenção de se fundirem, criando uma gigante, a Movida vai competir com as próprias montadoras, que estão lançando o serviço de locação por conta própria. Formado em administração de empresas e ciências contábeis pelo IBMEC, com especializações pelo INSEAD da França e IMD da Suíça, Renato Franklin, o CEO da companhia desde 2015, vai contar no Conselho de CEO a estratégia da empresa. E a gente já está aqui com o Renato Franklin. Renato, prazer recebê-lo no Conselho de CEO. Prazer é todo meu, Carlos. Uma honra estar aqui com você nesse quadro tão importante aí que gera informação para todos nós, né? Isso aí, o pessoal antenado no que está acontecendo nesse mercado de aluguéis de carros. Porque se eu me recordo bem, antigamente aluguel de carro era só ou para frotas de empresas ou quando a pessoa ia viajar, alugava um carro quando chegava no destino. Mas ao que parece mudou muito o perfil, né, desse setor. Conta pra gente, como é que hoje está configurado esse setor de locação de automóveis? Perfeito, Zambrana. Assim, mudou bastante mesmo, né? A gente viu uma transformação grande. Quando a gente começou lá no início de 2014, 70% do mercado era basicamente viagem corporativa e carro reserva para as grandes frotas, quando a gente fala do rent-a-car. E você tinha gestão de frota corporativa grande. E 30% a gente tinha ali um pouquinho de lazer nas férias, feriado, só nesse momento que a pessoa física alugava carro. Isso se transformou bastante, a Movida teve uma parcela importante trazendo carros diferentes, carros do varejo, carros coloridos, mais marcas e tal, e o mercado se transformou. Fomos a primeira a trazer marca premium lá em 2014, né, com um contrato com a Audi, depois Mercedes em 2015, ficou com exclusividade há bastante tempo, e despertou interesse nas pessoas e até o conhecimento de que existe uma outra forma de se mover. Hoje, mobilidade urbana é uma parte relevante do negócio de locação de carro. Sejam as pessoas que usam um carro alugado para se locomover no dia a dia, ou até os motoristas de aplicativo. Quando você pega um motorista de aplicativo, grande parte da frota de motoristas de aplicativo é terceirizada, é alugada, porque é o modelo mais eficiente para esse motorista, né? Ele aluga e tem todas as despesas, previsibilidade das despesas, tem manutenção, tem seguro incluído, então evita risco e ele consegue saber quanto ele está tirando de verdade ali, além de ter um negócio mais sustentável que não carga e deprecia, depois ele não consegue trocar. Então são várias avenidas, muitos tipos de demanda, não só mais viagem corporativa e viagem de lazer, como também mobilidade urbana, carro de aplicativo, o Movida Cargo, tem um monte de opções diferentes que estão surgindo todos os dias. Eu quero falar sobre isso. Agora, você tocou num ponto que eu achei curioso. Você falou, trouxemos carros coloridos e carros premium. Antes não tinha isso? Qual foi a mudança? Em 2013, você passava em frente a uma locadora, era carro prata e branco, e 80% carro 1.0, muito carro sem ar-condicionado, então a frota muito básica mesmo, voltada para a frota, para quem precisava de um carro. Eu brinco que era quase um serviço do cartório. Você pousou de avião num lugar e quer ir para outro lugar, você precisava alugar um carro, você tinha que ir lá, preencher uma papelada, para sair com um carro que você não tinha muita opção de escolher e era aquilo que tinha. E ninguém reclamava porque era aquilo. Então você passava na porta de locadora, nem despertava o interesse do indivíduo comum de, cara, deixa eu ver aqui alugar um carro. Você passava lá, tinha um monte de carro igual, colorido, não chama atenção.
Eu falo que o carro colorido, a gente começou a trazer o carro, né? Quando a gente fechou lá, em 2014 ainda com a Hyundai, o HB20 era um subcompacto já mais premium, então teve um valor de marca importante pra gente e trouxe um percentual de carros azul, um percentual vermelho, igual é o vendido no varejo, 5% azul, eu quero 5% azul, branco, porque depois na revenda funciona porque as pessoas gostam, senão não comprava. Sim. E isso acabou criando um público na loja, e o carro premium foi emblemático para isso, apesar de não ser relevante por de receita, porque você põe um Audi na loja e o cara passava, pô, tem um Audi aqui, o que é isso? E ele entrava na loja para conhecer, cara, como é que eles aluga Audi? Aluga. Quanto custa? Na época era R$200, eu falava, R$200 um Audi? Pô, muito mais barato do que eu imaginava. Então quanto custa o HB20? Pô, R$85? Pô, ontem eu gastei mais do que isso de táxi, que eu fui fazer não sei o quê, aí começa a cogitar as coisas. Até pro cara ter uma experiência de dirigir um carro importado que ele não dirigiria. Isso. Aí começamos, abrimos lojas em rodoviária. Olha um uso diferente. A pessoa vai viajar de ônibus, uma passagem Rio-São Paulo, R$100 e tantos. Você vai 4 pessoas, vai gastar, pô, mais de R$500. Você pegou o lugar do carro, é R$100 o dia, quilometragem livre, você vai, ficou 4 dias, voltou, gastou o mesmo dia com mais conforto, ficou com o carro lá o tempo inteiro, que você ia gastar um táxi, depois chega na rodoviária, a confusão toda. Então olha o uso até para as populações mais simples. Outra curiosidade, classe C era 0 no mercado, 0. Hoje, a gente quando fez o IPO, a gente divulgou o número, a gente estava chegando em 2 dígitos. Hoje já está chegando em 20%. Então muito bacana, assim, além de fazer um negócio bacana e transformar essa indústria, gerando oportunidade de negócio, que obviamente vivemos para fazer negócio, precisamos de gerar lucro para a continuidade do negócio, a gente fez uma inclusão social dando acesso ao carro para todo mundo. Quem quer ter um carro, antigamente você tinha que juntar 5, 10 mil reais para dar de entrada, vai parcelar, não conseguiu pagar, toma o carro, uma confusão. E às vezes o cara quer um carro para fazer uma viagem com a família, num mês, ou 2 viagens por ano. Então ele não precisa, ele precisa de R$400. Qual é o comportamento de consumo? Você falou que a classe C representa 20% do teu público. Como é que esse público se comporta e os seus outros públicos? Basicamente, assim, a duração média é curta, né? Então a gente tem muito contrato de 1, 2 diárias, média 3, 4 diárias. E você tem os carros mensais crescendo bastante. Desde 2017 surgiu uma nova avenida, que é o carro por assinatura. A gente foi o primeiro a lançar também o Movida Mensal Flex. Inicialmente um produto, o carro mensal, ele existia para o corporativo. E a gente fez um produto similar para a pessoa física, com bastante flexibilidade ainda, podendo devolver a hora que quiser, paga pro rata, podendo colocar mais serviço ou menos serviço. Depois, futuramente, lançamos inclusive carro 0 km, que hoje cresce muito, contrato de longo prazo para a pessoa física. Isso está crescendo bastante, para mim vai ser a maior avenida de crescimento. Então, você tem o usuário que usa o carro todo dia, que queria comprar um carro, mas ele não quer a parte chata, ele não quer cuidar de documento, de manutenção, de seguro, ele quer que alguém cuide disso, quer que se dê problema, ele não só manda um WhatsApp para alguém resolva. E tem as pessoas que querem só por uma eventualidade. Eu não quero ter carro, vou me transportar de transporte urbano. Agora aumentou mais o uso, né, com o home office, porque aí fez menos sentido ainda a pessoa ter o carro. Pensa aquela que ia trabalhar e já não fazia muito sentido. Ela não vai trabalhar, ela trabalha de casa agora. Vai ficar com um carro parado na garagem? Então, para vocês, foi benéfico isso? Vocês acabaram alugando mais, as pessoas estão vendendo os carros e alugando mais. E alugando o carro, por 2 motivos, né? Aconteceu 2 coisas. Uma é as pessoas que venderam carros e estão alugando quando precisa. Tem mais gente viajando perto, então em vez de pegar um avião e ir para o Nordeste, a pessoa está em São Paulo, ela aluga um carro para ir para a praia aqui pertinho, porque quer ficar isolada, quer ir sozinho no carro com a família, quer ficar numa pousadinha. E ainda tem uma migração, né, do transporte de massa para o transporte mais individual. Então as pessoas que andavam de ônibus, muita gente migrou para o carro de aplicativo para ficar um pouco mais protegido. Quem andava de carro de aplicativo, às vezes migrou para alugar um carro e andar mais protegido. Então isso tudo acabou acelerando uma transformação cultural que existe no Brasil, penetração muito baixa, só para dar um número. Lá fora, 11% das pessoas habilitadas já alugaram um carro nos Estados Unidos, por exemplo. Brasil era 1% em 2017, número do ano passado 3%. Então tem uma avenida muito grande. Uma avenida gigantesca. Se você for olhar 3% das pessoas habilitadas, se você fizer uma enquete com seus ouvintes, você vai ver que tem muito ouvinte aqui, como é alto nível, vai ter muita gente que já alugou carro fora, mas não alugou no Brasil. E aí aos poucos as pessoas vão pegando esse awareness que existe essa possibilidade, que é barato, que tem carro diferente. Cheguei agora com o Nissan Leaf aqui no prédio. Cara, juntou todo mundo no estacionamento, cara, que carro bonito, como é que é isso? Pô, isso é caro, né? Eu falei, cara, o preço da diária é realmente um pouco mais caro, 400, 500 reais. Só que é o seguinte, você vai daqui pra praia, pode ir pra Maresias, sem abastecer, chega lá, você pluga na tomada, 10 reais, você encheu o tanque, que é de energia elétrica, e volta. Quanto você gasta de combustível quando você viaja pra longe? O cara, pô, peraí, isso aqui se juntar nós 4 aqui, a gente pode ir pra praia. Pô, já vamos, entendeu? Dividiu, passou um fim de semana na praia, numa experiência diferente, um carro que tem porta-mala. Então tem muita solução bacana acontecendo. Agora, como é que vocês, a indústria, está fazendo
até por conta de que essa nova geração que está surgindo é uma geração que dirige menos, quer menos dirigir carro e não quer ter carro. Para vocês isso é bom também? Vocês acabam, essa geração, usando Uber, usando aplicativos, vocês são beneficiados de certa forma? Tem 2 pontos, né? Um é esse, tem gente realmente que não quer dirigir, que usa o carro de aplicativo e a gente acaba atendendo esse cliente através do nosso cliente direto, que é o motorista de aplicativo que aluga o carro com a gente para atender esse cliente. Outro fenômeno, um dado importante, né, porque as pessoas olhavam principalmente o número de habilitação. Então, nos Estados Unidos teve uma queda de habilitações no público jovem e o pessoal associou muito a essa mudança de hábito. Só que quando teve recuperação econômica, voltou a ter o acréscimo de habilitação. Então, acho que isso muda. É claro que dirigir de noite as pessoas estão questionando, você vai beber, vou andar de aplicativo, isso faz sentido. Só que tem usos que a pessoa acaba querendo ter o carro, então ela acaba tendo. Eu acho que a mudança ainda é pequena, perto do tamanho do potencial que a gente tem. E, de novo, acho que a gente vai atender através do motorista de aplicativo. E se olhar lá para o futuro, aí só num sonho distante, né? Se ninguém dirigir mais, os carros serão autônomos? É o que todo mundo acha que demora, principalmente no Brasil. Mas o dia que toda a frota for autônoma, você precisa de alguém para dar manutenção no carro, que vai ter um aplicativo, você vai entrar no aplicativo da Movida, chamou um carro, o carro é autônomo, chegou lá, você entrou, te levou para onde você quiser, apertou, devolveu, o outro pega. O carro compartilhado, ele vai exigir alguém fazendo gestão de frota, fazendo atendimento ao cliente, fazendo pós-venda, com uma boa jornada de experiência, totalmente digital, que é o nosso core, é o nosso DNA. Agora você está falando muito de aplicativo, né? A Movida tem uma frota de 118 mil carros. Quantos desses carros hoje são usados por motoristas de aplicativo? São alugados por esse público? A gente hoje está com um pouco mais de 10%, tá? Então mais ou menos... 18 mil carros. 10 mil, 11 mil carros, 11.800, por aí, motorista de né? aplicativo. 11.800. A gente mantém mais ou menos nesse patamar, tem mercado para crescer mais, mas a gente prefere atuar em mercados que tenham uma rentabilidade melhor, um desgaste um pouco menor. Então a gente foca, atende esse motorista assim que é importante, é um cliente importante, mas atende principalmente, o nosso foco principal da Movida, o mercado, ele tem corporativo, que é muito forte, você tem o motorista de aplicativo, que também é muito forte, tem pessoa física. A Movida é posicionada mais forte na pessoa física e no digital. Então a gente começou pelo público mais jovem, então no início o nosso share of mind era forte, o top of mind no 18 a 25 anos, hoje temos um bom top of mind e share of mind até 45 anos e atendendo todas as gerações e tal, mas nosso forte principal é a pessoa que aluga online, que aluga via aplicativo, via website. Esse é o nosso... Quantos onde clientes tem mais hoje diferença. vocês têm? Hoje tem mais de 2 milhões de clientes ativos, temos mais de 2 milhões de seguidores em rede social, então a gente é bem ativo. Somos a companhia locadora, né? Companhia aberta, que tem mais investidores, pessoa física, então mostrando também esse posicionamento, se reflete também no mercado de capitais, mais do que o dobro do que o segundo aí, então somando os dois dá quase o nosso número, é bacana, você tem um número bacana. A companhia nos últimos dias tem oscilado ali de 5,9, 6 bilhões em valor de mercado, né? 6 bilhões de reais em valor de mercado. Agora, o ano passado foi um ano muito desafiador, sobretudo para o teu mercado. As ruas ficaram vazias, ninguém andava, era lockdown. Como que a companhia, assim, olhando de fora, a primeira coisa, e muita gente quando eu falo de locadora fala, como é que eles sobreviveram a esse cenário? Como é que foi o cenário A gente ainda está vivendo a Covid-19, mas hoje mais experimentados, né? Sabendo como navegar, mas ali em março de 2020 ninguém sabia direito o que ia acontecer. Como é que foi esse período? Acho que é um choque, né? Um negócio assim que a gente nunca imaginou passar. Acho que um momento dos mais desafiadores para todos nós enquanto seres humanos primeiro, né, e depois enquanto executivos. Do ponto de vista de negócio, a gente, graças a Deus, está num momento privilegiado. Foi realmente um sufoco no primeiro momento, chegando no final de março. Nosso negócio é uma bicicleta, né? Eu compro o carro, tem um prazo de pagamento, você vende carro, está pagando aquele carro e vai fazendo, e você trabalha com uma certa alavancagem. Vai pedalando. E a gente sempre defendeu para o investidor de dívida, né? Você tem 2 tipos de investidor, né? O de equity, que compra as ações, olha lá o valor da ação e tal, e o de dívida. Nosso negócio exige muito capital, então a gente trabalha com capital de terceiros. E o de dívida eu sempre defendi que, cara, não importa o que aconteça, no pior das hipóteses, reduz o tamanho da companhia e adequa a alavancagem. Tá tranquilo, gera caixa. Só que eu nunca imaginei ter que fechar todas as lojas seminovos. Nós fechamos todas as lojas no dia entre 18 e 20 de março ali. Pô, como é que eu vendo carro com loja fechada? Eu nunca tinha vendido um carro 100%. 100% online, nunca tinha vendido. A gente tinha financiamento pré-aprovado, tinha algumas ferramentas já disponíveis, mas não tinha vendido um carro usado totalmente online. Então você olha, o primeiro cenário é, cara, quantos carros eu vou conseguir vender? O lojista não vai querer comprar. E lembrando que é crucial para você vender para fazer caixa também. A gente tinha 1 bilhão em caixa e tinha mais ou menos, se você for olhar ali para gastar nos próximos 3 meses, 700 milhões para pagar. Então como é que faz se não vender carro nenhum? E aí tivemos que montar a tempo recorde
o processo de venda totalmente online, estimular os clientes para virem para cá. Aí a nossa sorte, né? O cliente ficou em casa sem nada para fazer, acabou entrando na internet, então o número de audiência do site aumentou muito, muito. E conseguimos fazer aí 5 vendas ainda no dia 25 de março, alguma coisa do gênero. Aí falou, cara, dá para fazer. Se a gente fez, dá para fazer. E entregava também na casa Entregava na casa do cliente o carro higienizado e ele conferia o carro na hora e assinava primeiro o contrato em papel ainda ali na porta da casa dele olhando o carro. Mas depois de já ter feito tudo online, passava o cartão de crédito na entrada, financiava o resto ou pagava à vista e tocava o pau. E isso foi crescendo, a gente conseguiu vender, a previsão nossa era vender 1.000 carros no atacado. Em abril vendemos 3.000 e tantos carros, porque vendemos bastante carro online. Em maio a gente bateu o recorde de venda absoluta da Movida. O recorde anterior era um ano antes, que era quase 6.000 carros, a gente vendeu 8.000 carros em maio. Ou seja, vocês venderam mais carro online do que quando podia vender presencialmente. Isso. E aí, em junho, vendemos ainda 7.000 carros, então foi o trimestre recorde pra gente. Adequamos o tamanho da companhia, geramos caixa nesse tri. Então eu achei que eu ia queimar 700 milhões de caixa, a gente terminou o trimestre com 1 bilhão e 700. Você fez até uma matéria na época, né? Que tinha gente que achava, eu tive uns comentários lá, o pessoal, impossível gerar caixa num momento desse. E a gente estava gerando caixa, por incrível que pareça. Então, uma surpresa muito positiva. Acho que a pandemia também nos permitiu mostrar que dá para fazer coisas com mais agilidade, dá para ter mais granularidade na gestão, a gente mudou bastante o modelo de gestão. Acho que todo mundo aprendeu bastante do ponto de vista de gestão durante um momento tão crítico como esse. A gente diminuiu a dependência de alguns setores, né? Porque viagem parou total, e era importante, pessoa física parou, todo mundo ficou em casa. Sim. Então, vou atender profissional de saúde. Atendi, mas com preço reduzido, confusão, muito desconto. A gente não cobrou 2 mensalidades de todo mundo de aplicativo que pegou Covid para tentar ajudar. Então, assim, pode vir resultado muito ruim o segundo tri, mas fizemos caixa, mantendo a empresa viva e ampliamos as avenidas de crescimento. Então, transformamos a jornada do 0 km, ela não era totalmente online. Também transformamos ela, no carro de assinatura, para 100% online. Cara, está batendo um recorde todo mês. Abrimos o Movida Cargo, então lançamos uma nova avenida para atender o e-commerce, porque o e-commerce bombou. É isso que eu ia te perguntar. Movida Cargo é para atender a logística, é isso? Do e-commerce, a last mile. Como é que funciona o e-commerce? Todo mundo foi para casa, parou de ir na loja para comprar. Então você compra no aplicativo da Magalu, da Viva Varejo, do Mercado Livre, de quem for, recebe em casa o produto. Cara, alguém tem que entregar esse produto. A logística, ela vem de caminhão até um CD perto de casa e a última milha, ela é feita, grande parte, por motoristas autônomos, parecido com motoristas de carro de Uber, de aplicativo. Então, um cara chega lá, passa lá, ele recebe a rota, põe os produtos no carro dele e vai. Só que quando a gente foi ver isso, a gente foi para a porta de alguns CDs ver quem estava fazendo, cara, carros antigos, com espaço limitado, então você pega um carro pequeno, antigo, sem padronização, nível de serviço, não é nem o serviço, cara, a imagem para o cliente final que está recebendo o produto do varejista fica comprometida. Nós falamos, tem uma oportunidade aqui. Já pensou? O Fiorino todo logo marcado, o primeiro que a gente fez com a Magalu, que a gente divulgou todo logo marcado, com a marca da Magalu, padronizado, ar-condicionado para o motorista, e cabe 3 vezes mais carga, ele faz mais dinheiro. No final o cara fazia R$ 1.800, ele passa a fazer R$ 5.000 de receita. Então, para o motorista também é bom para todo mundo. O cliente fica bom porque recebe mais rápido, a capacidade de entrega era um limitador para entrega. Black Friday, você imagina o sufoco que foi. A gente ajudou bastante, trabalhando com vários varejistas, com pilotos desse jeito. E agora estamos ampliando, é uma avenida que vai se tornar bastante relevante para a indústria. Quantos carros hoje, veículos, estão focados? Hoje a gente não está abrindo o número de carros, a gente já tem hoje mais de 5 varejistas grandes, ainda sem autorização para disclosure dos nomes dos contratos. Nenhum deles? Só a Magazine que autorizou a gente divulgar. Mas a ideia é construir um modelo de negócio diferente. A gente está construindo uma base de motoristas muito grande e que ajuda a gente a auxiliar o varejista. Quando ele precisa de mais motorista, eu tenho base para poder chamar motoristas para atender. Então eu chamo os caras, eles passam na minha loja, pegam um carro, atendem um pico, devolvem. Depois eu atendo esse carro no corporativo. Você quase vira também entre aspas, um empregador também. Não, de jeito nenhum. Não, eu digo, só forneço mas você está criando trabalho para esse pessoal também. Está criando renda. Eu acho que a gente está incluindo as pessoas na sociedade, está ajudando eles a transformar, né, um tempo ocioso em renda. Hoje, muita gente perdeu o emprego, muita gente vivendo aí do auxílio. Tem uma oportunidade gigantesca a trabalhar fazendo entrega. Muita gente tem falado da retomada, aí você acabou de tocar nesse ponto da retomada, voltou forte, mas há também uma preocupação de que essa retomada não aconteça se a vacinação não for feita de forma adequada e em tempo hábil. Você está atento a isso? Você está levando em conta isso nos seus planos de negócio? Te preocupa? Nós estamos atentos, tá? Bem atentos e conservadores. Então nós temos uma visão de balanço conservadora com depreciação, imaginando que pode ter um impacto aí dessa segunda ou terceira onda, vamos dizer. A gente está olhando para os números e ainda com visão cautelosa e tentando diversificar ao máximo para minimizar. Minha visão
eu estou bem otimista quanto ao nosso setor. Eu acho que o nosso setor, independente, não vai ter mais isolamento do que está tendo, ou menos isolamento, pode ter algum shutdown aí e tal, mas não impacta tanto já o nosso setor. A gente pode ter alguns soluços, mas o fundamento é muito forte, com muita demanda, e o carro por assinatura ele continua crescendo, e ele, para mim, ele vai chegar a um mercado muito grande. Se pegar hoje, vende 2,5 milhões de carros 0 km, é o previsto para o ano. Mais ou menos metade para pessoa física, então 1,2 milhão. Lá fora, o carro como serviço, o leasing, é penetração de 40% a 50%. Tem países que chega a 70%. Se você pegar 40% do Brasil, está falando de 500 mil carros. Para mim, se for 500 mil carros por ano, só isso aí já supre a demanda de crescimento de toda a indústria de rent-a-car. Então, eu estou tranquilo com o micro. Estou muito preocupado com o macro. Eu acho que o desemprego é o que mais me preocupa, porque é o emprego que realmente inclui a pessoa na sociedade. Você viver de auxílio não é sustentável. E o problema, né, de inadimplência, as quebradeiras de empresa aí, essa insolvência que vai acontecer, para mim ela é mais para agora. Todo mundo tinha algum fôlego, passou esse fôlego. Turismo, por exemplo, que sofreu bastante, você viu o setor se juntando ali, se aliando para poder passar por isso. Estava superando, já começando a ter venda futura, começando a normalizar, o pessoal com uma esperança da vacina. E agora essa segunda onda aí, Réveillon, infelizmente você vê um monte de evento aí com descuido e que realmente facilita a propagação do vírus e impacta todo mundo, né? Não só a vida das pessoas, como também os negócios. A gente vai ter algum solavanco na economia, na minha visão. Acho que o governo tem aí um desafio grande, né, de discutir como é que faz com o auxílio, que políticas utilizar, considerando que tem teto de gastos, como é que faz isso tudo para a gente manter a economia ativa, minimizar os estragos, para a gente passar por isso o mais rápido possível. Acho que o que salva é que alguns setores, como o rent-a-car está indo muito bem, e-commerce está indo bem, então vão ter alguns setores que vão ajudar a economia como um todo. Mas acho que no macro a gente tem bastante desafio enquanto país aí para passar durante esse ano. Agora, um desafio para o teu setor, você está encontrando agora novos concorrentes que não existiam. Como, por exemplo, as próprias montadoras de quem você compra carro, né? A própria Audi, por exemplo, lançou recentemente aluguel de carro mensal, para você alugar o carro diretamente com a montadora. Isso para você é bom, porque populariza mais a modalidade, ou é ruim, te pressiona? Eu acho que é positivo para o negócio, né? Porque vai aumentar, e acho que é inevitável. Por quê? Como eu falei, tem uma demanda muito grande. Se a gente está falando de 500 mil carros por ano de potencial de crescimento, a gente não tem nem capacidade de absorver isso tudo sozinho. Segundo, tem retorno bom pra caramba. Então não vai ficar 3 players fazendo isso. A gente vai ter novas entradas. Acho que a montadora ela vai participar disso, de alguma forma. Ainda não está claro qual é o formato. Hoje as iniciativas, quase todas as montadoras têm alguma iniciativa dessa pelo mundo. No Brasil, várias delas hoje já têm, lançaram aí. Mas são iniciativas pequenas ainda. Para você fazer um negócio realmente com escala, você tem que ter R$1 bilhão de dólares para poder investir para criar um negócio com escala mesmo. A montadora tem, mas os balanços são apertados. Se você pegar a situação das montadoras hoje é difícil. E elas têm que investir em P&D, tem a renovação dos carros com um novo formato, então as novas normas de regulação, de sustentabilidade, de emissões, exigem uma transformação no modelo econômico dos carros, que exige muito investimento em P&D. Bom, temos o caso da Ford que está saindo do Brasil, né? Isso. É um exemplo. E quando você aluga um carro, o giro é diferente, porque você investiu em P&D, produziu, vendeu, fez caixa. Quando você aluga, não. O caixa vai vir quando? Só quando você vender o carro, que é outro desafio, pós-venda lá na frente. E tem um desafio adicional. Se você pegar no Brasil, que tem uma particularidade grande em relação a outros países mais envolvidos, pensa as locadoras internacionais muito grandes que vieram para o Brasil. Nenhuma delas deu certo. Por quê? No pós-venda nosso, não é só know-how de manutenção, de pós-venda e atendimento ao cliente. Você tem ainda a questão da sinistralidade, fraude, roubo. Isso afeta demais o negócio. São centenas de carros roubados por mês que você precisa recuperar. Você tem toda uma estrutura de prevenção a fraudes e de recuperação. Para aluga e rouba. Sinistralidade, vários. Tem cara que aluga e é roubado, tem o que aluga e rouba porque é um fraudador, tem laranja, tem de tudo. Então você tem vários algoritmos, uma modelagem, um know-how adquirido que previne isso, que permite ser rentável mesmo num país com essa diversidade. Tem também a questão de alianças, né? Você tem uma concorrente que é a Unidas com a Localiza, que estão querendo criar uma só companhia, né? Uma fusão que criaria uma gigante. Isso bota pressão em cima da Movida? Não bota pressão na Movida, né? Acho que para a Movida a gente mantém o nosso alinhamento com o plano de negócio. Acho que por vista de competição, quando você pensa no cliente final, é sempre a concentração, ela diminui a competição. Então acaba tendo até a oportunidade de subir um pouquinho o preço e rentabilizar melhor o negócio.
mas é um negócio, a gente se mantém fiel ao nosso plano de negócio, à nossa estratégia comercial e plano de negócio aí de longo prazo. Legal. Renato, a gente agora está perto no final do programa, né? Acabando aqui o programa, passa rápido, infelizmente a gente tinha muito assunto ainda para falar, mas eu gostaria que você deixasse aqui para quem está assistindo e para quem está escutando o seu conselho. Qual é o conselho do CEO Renato Franklin para quem está nos acompanhando? A gente tem investido bastante nessa questão de sustentabilidade. Conseguimos fazer a certificação da Movida como empresa B no início do ano. E essa certificação internacional, somos a segunda empresa de capital aberto no Brasil, a única locadora no mundo com essa certificação, nos trouxe muita relevância. Cada vez mais os clientes procuram empresas que tenham compromissos com sustentabilidade, os colaboradores querem trabalhar em empresas que têm propósito, têm compromisso com sustentabilidade social, ambiental e governança. Os investidores procuram empresas com ESG muito forte, principalmente o lado de governança, de transparência, e isso é retenção até para os executivos da companhia. Esse negócio é tão importante, gente, rendeu para a gente várias alianças, vários clientes corporativos procurando a Movida porque é certificada, é legal pra caramba. E até uma exposição importante, né? O Brasil, a gente teve agora a cúpula 26 da ONU comemorando os 5 anos do Acordo de Paris, o Brasil nem estaria representado, a Movida foi o único brasileiro representando lá a Movida, né? na cúpula da ONU, para falar dos nossos compromissos de sustentabilidade, nossos compromissos de ser carbono neutro até 2030, considerando até escopo 3, alinhado com todos os ODS da ONU, com todos os pactos globais aí que existem, a gente está aderindo a todos eles para construir um país melhor. E sem dúvida nenhuma, gente, se não quiser fazer isso porque vai produzir um país melhor, isso traz retorno, aumenta resultado, aumenta lucro, aumenta a retenção e atratividade de gente, que é o que faz as companhias, né? Então esse é o meu conselho, se eu puder falar alguma coisa para alguém, isso é o que fica aí para mim. Maravilha, tá aí, muito obrigado, Renato Franklin, CEO da Movida. Muito obrigado, Sambrana, uma honra estar aqui com vocês. Maravilha. E o conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com o Renato Franklin, o CEO da Movida, fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais. Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. E no próximo Mulheres Positivas, o meu papo é com a Marcela Kanner, Head de Comunicação Corporativa da Riachuelo. As pessoas têm uma veia empreendedora, mas não tem treinamento de gestão de pessoas, gestão financeira. Então anota aí. Segunda-feira, às 4h30 da tarde, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero. Baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Papo de Setorista. Toda segunda-feira, a partir das 6h30 da tarde, o time de especialistas do seu clube do coração entra em campo aqui na Jovem Pan. E aqui você confere todas as notícias, as novidades do único brasileiro tricampeão mundial, o São Paulo Futebol Clube, para você. O Santos de Pelé, o Santos de Neymar, o Peixe também é assunto no nosso encontro semanal. Santos! O Palmeiras também não vai ficar de fora. Nós vamos entrar na academia de futebol com os bastidores do maior campeão do Brasil. Toda segunda-feira aqui no Papo de Setorista, as informações do Corinthians, dentro de campo, fora de campo, os bastidores. Fique ligado e vem com a gente. Papo de Setorista. Para assistir, baixe agora a Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. App News da Jovem Pan, o aplicativo que te dá todas as informações na palma da sua mão. Receba tudo em tempo real e escolha os assuntos que mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No App News você tem a leitura resumida e se concentra apenas o que importa: a notícia.
Então entre agora na loja de aplicativos do seu celular e digite App News. E sabe o melhor? É de graça. A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão. Já na madrugada, a nossa equipe decide os pontos em que os repórteres serão enviados logo no começo da manhã. E aí eles vão já para pontos estratégicos da cidade e enviam as informações em tempo real para os ouvintes e para os espectadores. Os nossos repórteres vão para onde precisar e a gente não está só em terra, não. Nosso drone envia em tempo real imagens aéreas de trânsito, acidente, o que estiver acontecendo na cidade. Bom, aqui no Brasil a gente conta com os repórteres de todas as afiliadas da Jovem Pan. A Jovem Pan está presente em praticamente todo o Brasil. E no mundo afora, a gente também tem correspondentes nos Estados Unidos e na Europa que trazem todas as informações de lá. Aqui na Jovem Pan, a notícia chega até você. Manda as perguntas. Pergunte ao Vampeta. Velho Vamp, o Ricardinho foi um craque, mas porque a mídia, a própria torcida corintiana não reconhece isso. Ricardinho, cracaço de bola, fez aquele meio campo, Vampeta, Rincon, Ricardinho e Marcelinho, uma das melhores da história do Corinthians, não o melhor, mas um dos melhores. Jogou muito mesmo o Ricardinho. E eu não sei se o torcedor corintiano não reconhece isso, talvez seja pela como ele saiu para ir para São Paulo, né? Depois ele jogou também no Santos, foi campeão brasileiro no Santos. E quando você passa por vários clubes, talvez você perca aquela identidade com o clube que você jogou muito. Fala, Vamp, você torce para algum time da NBA? Se sim, qual? Você gosta de ver jogo de basquete? Fala aí pra gente. Eu sou apaixonado por NBA. Depois do futebol, o esporte que eu mais gosto é a NBA. E lá eu torço, né? Eu torcia muito pro Los Angeles Lakers, quando o Kobe Bryant jogava e estava vivo. Lá eu sou meio diferente em relação ao futebol. Hoje eu torço mais pro Golden State Warriors, nome difícil, mais por causa do Stephen Curry. Eu acho que eu torço mais pelos atletas do que pelo próprio clube mesmo. Eu era muito fã do Kobe, do Michael Jordan, do Shaquille O'Neal, do LeBron James. Mas entre LeBron e Steve Curry, esses caras tudo, eu sou mais o Golden State. Alan Lopes, velho Vamp, como foi a sua passagem pela Juventus da Moca? Ótima. Tenho grandes amigos lá, talvez eu tenha feito uma das maiores partidas da minha carreira num jogo pela Copa do Brasil, Juventus e Coruripe. Quem estava naquela tarde na Javari vai lembrar muito bem. Tem coisas que acontecem só na Javari. Todo mundo fala que o maior gol de Pelé foi na Javari, mas não tem imagens, tentaram reproduzir. Né? Então eu tenho um carinho muito grande. Depois do Corinthians e Vitória, junto com o Corinthians e Vitória, são os três times que eu torço apaixonadamente. Corinthians, Vitória, Juve, e um carinho muito grande por Botafogo e Fluminense no Rio. E Atlético Mineiro e Minas. Licércio Roberto, fala, velho Vamp, sou seu fã. Conta pra gente aí quais foram as melhores duplas de volante que você viu jogar no Brasil e no exterior. Vem tomar um gelo aqui com a gente em Montes Claros, Minas Gerais, onde só tem estudantes, só tem nave aí. Dupla de volante que eu já vi jogar junto. Cerezo e Falcão, pra mim, não vi nada igual, jogavam muito. E na Europa, Xavi e Iniesta. Mário ou Luigi? Ih, tudo ruim aí. Mário porque o meu patrão lá no Audax, o nome dele é Mário. Brusqueta ou Croque Monsieur? É comida, né? Brusqueta. Florianópolis ou Goiânia? Goiânia. Vasco ou Botafogo? Botafogo. Beckenbauer ou Baresi? Beckenbauer. Os números da Jovem Pan Digital não param de crescer. Em 2020, fomos vencedores do prêmio IBEST na categoria Notícias e Comunicações. Finalizamos o ano com 500 mil de downloads do Panflix, ultrapassando grandes marcas do mundo. Já são 30 milhões de usuários únicos no digital e 250 milhões de page views. O programa Pingos nos Is conquistou 1 bilhão de views no YouTube.
Com apenas 15 programas desde a estreia, o Direto ao Ponto bateu mais de 5 milhões de visualizações. E o Morning Show completou 500 milhões de views. Muito obrigado. O reconhecimento do público é o nosso maior incentivo para 2021. Todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Para assistir, baixe Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Fala pessoal, eu tô aqui para dar um recado muito importante para você que tá acompanhando a programação da Jovem. Eu preciso falar agora, porque na Suécia eles dão espaço e liberdade às pessoas. Eu vou falar sobre o nosso programa agora. Estão tolhendo desse programa. Estão sendo injustos e cerceando a minha voz. Fala, Adri. O Morning Show em 2021 está muito mais polêmico. Nosso programa fala de política, entretenimento, comportamento e muito mais. Apesar do Adrilli sempre querer falar mais, aqui a gente mostra os dois lados, prezando sempre pela pluralidade e analisando a fundo todos os fatos. Um programa de variedades que traz tudo o que você precisa saber com muito bom humor. É isso aí, Paulinha. Aqui no Morning Show a gente fala sério, mas também se diverte ao mesmo tempo. Então vem pro Morning Show, acompanha a gente de segunda a sexta-feira das 10 às 11h30 da manhã na Jovem Pan e também na Panflix. Jovem Pan Morning Show. Olá, tudo bem? O especial Tá Explicado deste fim de semana fala de saúde, política e ainda curiosidades. Nos últimos meses, o mundo testemunhou um feito inédito: a descoberta de uma vacina em menos de um ano para combater a Covid-19. Normalmente, o desenvolvimento de um imunizante pode levar até 15 anos. Você vai saber como é feita uma vacina. Eu vou te contar também sobre um movimento que surgiu no começo do século passado e que está constantemente presente no cenário político: os antifas. Mas, afinal de contas, quem eles são, como surgiram e o que defendem? E para terminar, te mostro como são treinados os cães policiais, os heróis de quatro patas que complementam o trabalho das forças de segurança pública. Tudo isso a partir de agora. Tá explicado. Nos anos 1960, a descoberta de uma vacina contra a cachumba em 4 anos surpreendeu a humanidade. 60 anos depois, o recorde foi superado pelo desenvolvimento de um imunizante contra a Covid-19 em menos de 12 meses. Segundo os cientistas, tamanha agilidade é explicada pelo avanço tecnológico, pelo fato de o coronavírus não ser um vírus tão desconhecido e pela concentração mundial de esforços. Mas, afinal de contas, o que é vacina e como é feita? A vacina é uma preparação desenvolvida em laboratório que estimula o sistema imunológico do organismo a produzir anticorpos, gerando imunidade contra doenças. O primeiro passo para se criar uma vacina é definir o antígeno, ou seja, o alvo capaz de desencadear a reação imune. Os antígenos podem ser o vírus inativo ou morto, popularmente falando, fragmentos desse vírus, como uma proteína, ou então um vírus atenuado ou enfraquecido, incapaz de causar uma doença grave. Definido o alvo, que costuma ser a etapa mais demorada, a vacina é testada em animais. Depois disso, começa a experiência em humanos em 3 fases, como explica o imunologista Jorge Calil. Fase 1 vê toxicidade. A fase 2 vê qual é a dose e qual é o regime, ou seja, quanto de microgramas ou miligramas você vai ter que dar da vacina, se você vai dar 1 dose, 2 doses, 3 doses, qual é o espaçamento, etc. Você define na fase 2. E na fase 3, você vai definir se realmente isto funciona. E aí você calcula a eficácia. Aprovada em todas essas fases, a vacina segue para registro sanitário. Recentemente, no Brasil, a Anvisa deu aval para a aplicação de vacinas contra a Covid-19. Diante da importância para a saúde pública, o imunologista faz um apelo para que os pais não deixem de vacinar seus filhos. O Brasil tinha erradicado praticamente o sarampo, não havia casos de sarampo. Mas com a diminuição da adesão
dos jovens e vacinar os seus filhos contra sarampo, que em 2018 nós tivemos 11 mil casos de sarampo no Brasil, porque as crianças não estavam vacinadas como estavam antigamente. Se a gente não mantivermos a pressão através das vacinas, essas doenças podem voltar. Tá explicado. O movimento antifa ou antifascista é formado por diferentes grupos, geralmente de esquerda, sem nenhuma liderança central organizada. É representado pela bandeira nas cores vermelha, que simboliza o socialismo, e preta, o anarquismo. Os antifas geralmente são anticapitalistas, sem filiação partidária e têm como objetivo central combater ideais supremacistas, como o neofascismo, o racismo, a LGBTfobia e o machismo. Os primeiros grupos antifas teriam surgido na Itália e na Alemanha entre os anos 1920 e 1930 como frente de combate ao fascismo e ao nazismo. Após a Segunda Guerra Mundial, a luta antifascista foi retomada como forma de combate à ascensão da extrema-direita, se espalhando pela Europa e Estados Unidos. Entre os americanos, o movimento se fortaleceu com a eleição de Donald Trump. No Brasil, houve mobilizações antifascistas em resposta à ação integralista brasileira nos anos 1930. E mais tarde, nos anos 80 e 90, vieram com o movimento punk. E nas últimas 2 décadas, os grupos tiveram forte atuação, como nas manifestações de 2013, impulsionadas pelo aumento das tarifas do transporte público, em 2016, nos atos contra o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e, mais recentemente, com a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Embora existam grupos que se manifestam com violência, como aqueles que utilizam táticas black bloc, a maior parte atua por meio de mobilizações e ações nas redes sociais, como explica o professor do Departamento de Ciências Políticas da Unicamp, André Kaisel. Os antifas costumam atuar, primeiro, com denúncias e exposição de indivíduos ou grupos neofascistas ou da extrema-direita em redes sociais e também por meio de manifestações de rua e contra-manifestações para impedir manifestações de agrupamentos neonazistas, neofascistas ou supremacistas brancos. O Black Bloc não é um movimento ou uma organização, ela é uma tática de protesto que envolve, além do uso de máscaras para não serem identificados, a disposição de enfrentar a repressão policial e o ataque a símbolos do capitalismo. Nem todo antifa é adepto da tática Black Bloc e nem todo adepto da tática Black Bloc é um antifa. Tá explicado. Os cães policiais são parceiros importantes no trabalho da polícia. Ágeis, agressivos quando necessário e com faro extremamente aguçado, eles ajudam no combate à criminalidade e auxiliam na segurança do próprio policial. Embora não seja determinante, algumas raças são consideradas mais propensas à função, como o pastor alemão, o pastor belga malinois e o labrador. Na Polícia Militar, na capital paulista, os cães chegam de 3 formas. A maioria é comprada por volta de 1 ano de idade e, a partir daí, passam por testes. Mas também tem os que nascem no próprio canil e os que são doados. Responsável pelo treinamento dos cães, o capitão Sírio, comandante da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia de Choque, explica como é o trabalho de adestramento. O treinamento, para a função que ele vai desempenhar, ele vai normalmente, ele consiste em adaptar os comportamentos que são naturais da espécie. Então, o próprio farejar é um comportamento natural da espécie, a mordida é um comportamento natural da espécie. Então, nós vamos adequar esses comportamentos para o desempenho da função. O carro-chefe, do trabalho aqui do canil consiste na detecção de drogas, detecção de explosivos e detecção de pessoas desaparecidas, perdidas em regiões de mata. Basicamente nós associamos ao comportamento desejado recompensas. Com relação à detecção de drogas, todo o treinamento consiste em associar um comportamento, que é uma indicação, a um sinal, que é o odor que essa droga exala, a uma recompensa, como nós comentamos anteriormente, que normalmente é um brinquedo ou mesmo um alimento.
Ainda segundo o capitão, cada cão é treinado para determinado tipo de função. Além dos que detectam drogas, explosivos e localizam pessoas, existem também os cães que atuam no patrulhamento das cidades. São cães treinados para que, através do comportamento, né, de intimidação, de imobilização, através da mordida imobilizatória que nós preparamos esse cão, para atuar em situações de marginal, por exemplo, armado de faca, homiziado, numa abordagem policial para oferecer uma maior segurança para o patrulheiro, para o policial militar. Todo o processo de treinamento dos cães dura cerca de 2 anos. E normalmente eles se aposentam aos 8 anos e é comum que sejam adotados pelo policial a quem serviram. Tá explicado? Tá explicado.